E aí pessoal, beleza? Aqui é Romero e hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre as dicas para você que quer deixar a sua orquídea na chuva e não ter dificuldade com elas. Como que você vai fazer, como que você vai poder proceder aí para você poder deixar a sua orquídea na chuva sem dificuldade nenhuma. Porque muitas pessoas aí falam que não pode deixar a orquídea na chuva porque elas morrem, pega podridão e muitas outras informações que nem sempre são tão verdades assim, porque todas as minhas orquídeas aqui elas ficam na chuva e a gente não tem dificuldade nenhuma. Mas assim, se você já gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa aquele like. As dicas aqui são todos os dias, vou tentar postar todos os dias aqui, às 18 horas, horário de Rondônia, 19 horas, horário de Brasília. Mas enfim, a dica que eu dou para vocês aqui são 3 dicas. E hoje as dicas vai ser para você que deixa a orquídea na chuva e não quer ter dificuldade nenhuma com elas. A primeira dica é você ter aí um cachepô bem drenado, de preferência um cachepô bem drenado mesmo, para que você possa ter aí orquídeas bem interessantes com esses cachepôs. Os meus cachepôs aqui, todos eles eu estou fazendo agora de sanção do campo, porque o sanção do campo, a durabilidade dele é de 3 a 5 anos. Então assim, a gente não tem dificuldade com relação a isso. E todos os meus cachepôs aqui são bem drenados, são bem interessantes. E todos eles aí é feito com a melhor madeira que a gente tem aqui de sanção do campo. Sempre tento usar o cerne mais duro, a madeira mais dura de sanção do campo aqui. Tento não usar aqueles galhos finos porque não tem madeira aí, não é uma madeira muito interessante. Então sempre tento usar aí as madeiras mais bem resistentes. E com isso eu faço uns cachepôs bem interessantes, bem diversificados. Então nós temos aqui 3 tamanhos, sendo o tamanho grande, o tamanho médio e o tamanho pequeno. Tenho também outros tamanhos, que são os tamanho extra grande, super grande, que são aí bem grandes mesmo. Mas eu não recomendo, até porque usam aí muito substrato e não é interessante. Atualmente eu estou usando apenas o tamanho médio, o que está me atendendo aqui muito bem. E as orquídeas estão simplesmente adorando. Podem ver que temos muitas raízes aqui. Elas se formam muito bem nesses cachepôs. E nós não temos dificuldade aqui, mesmo elas estando aí na chuva. Elas se formam muito bem. E até agora não tivemos aí nenhuma dificuldade. O segundo item aqui, bem importante, bem interessante mesmo, é você ter aí um substrato bem drenado. Esse substrato drenado aqui, geralmente eu uso os próprios sanção do campo, eu faço os toquinhos. E esses substratos aqui são bem drenados. E assim que bate a água, ela escorre totalmente, então não fica aí água acumulada. Então assim, a gente não tem dificuldade com relação a isso. Até porque todos os nossos substratos aqui agora são feitos aí apenas de sanção do campo. E assim, é bem legal mesmo, porque você não tem o risco de ter acúmulo de sujeira, de matérias. E isso ajuda bastante. E todas as nossas orquídeas aqui, elas estão se formando muito bem. Podem ver que nós temos aqui orquídeas bem grandes, com muitas raízes. E assim, é difícil você ver aí por aí orquídeas desse tamanho com enraizamento assim tão perfeito. Até porque as nossas outras, se eu colocar para venda aqui, eu vendo todas elas. E tem que sobrar apenas algumas aqui para a gente poder mostrar para vocês essa diversidade que nós temos aqui em relação às orquídeas. Mas assim, o substrato bem drenado, ele é muito importante para que a sua orquídea não venha a acumular sujeira. Então assim, fica aí a dica. E a terceira dica, não menos importante, é com relação à rega. Acabou de chover, eu recomendo que você venha e faça a rega das suas orquídeas, até porque elas precisam aí de ser limpas. Então você vê, principalmente no miolo dela aqui, você bate água no miolo dela, que assim você vai limpar qualquer sujeira que tenha caído, mesmo que acabou de chover. Aí eu venho aqui e bato água nela para que retire toda a sujeira que tenha no miolo dela. Isso ajuda bastante. É assim que eu faço. Não tenho dificuldade aqui com relação à podridão no miolo delas, até porque o que provoca a podridão não é a água, mas sim a sujeira. O acúmulo de sujeira
isso provoca a podridão, que é o que acontece na maioria das vezes. Essa daqui, por exemplo, o ano passado ela deu podridão e eu curei ela apenas com água oxigenada, e desde então, olha só, ela só vem crescendo, não perdeu folhas depois disso, não perdeu nenhuma folha, e tá só que cresce e cada vez crescendo mais. Mas assim, são dicas bem simples, dicas bem interessantes, e que você não vai ter dificuldade aí se você fizer dessa forma. Então são 3 coisas: o cachepô bem drenado, um substrato aí que também seja bem drenado, e depois da chuva você fazer aquela rega para limpeza. Você vai lavar totalmente a sua orquídea para que ela não fique sujeira, porque quando vem a chuva ela acumula essa sujeira que vem do sombrite, seja aí sujeira, fuligem da rua, pó, qualquer coisa que venha, ele se acumula aí em cima das orquídeas. Isso provoca aí a podridão e as doenças nas orquídeas. Então não custa nada a gente vir aqui depois da chuva e dar aquela regada para que possa limpar as orquídeas. Mas fica aí a dica, assim eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, valeu e até a próxima.